Então, beleza. Pessoal, hoje eu vou passar para vocês alguns conceitos aqui que são chamados conceitos básicos ou noções fundamentais. Por que fundamentais? É ela que vai fundamentar todo o nosso conhecimento do ano. O que eu te explicar hoje, você vai precisar realmente lembrar até o último dia de aula desse ano. São noções simples, mas são de grande importância. Primeira coisa que eu coloquei para vocês aqui é a noção de energia térmica, certo? Toda vez que eu falar com você a respeito de energia térmica, você vai pensar em agitação, em partículas se movimentando. Todo corpo, todo e qualquer corpo, por exemplo, esse pincel aqui, ele tem energia, certo? As partículas lá dentro dele, os elétrons, os átomos, as moléculas formadas, estão em movimento. Apesar dele ser uma estrutura que está no estado sólido, você sabe que existe movimentação dessas partículas, beleza? A movimentação pode ser alta ou pode ser baixa. E essa movimentação é o grau de agitação, é a quantidade de energia que vai definir para mim se esse corpo tem bastante ou pouca energia térmica. Então, basicamente, a energia térmica ela está associada à movimentação microscópica das partículas. Foi a definição que eu coloquei. Qual é a energia que você viu lá no primeiro ano que é associada à movimentação? Energia cinética. Então, eu posso dizer que a energia interna é a soma da energia cinética de todas as partículas daquele corpo. Tudo bem com isso? Essa definição eu quero que você guarde. Então, sempre que eu falar em soma de energias cinéticas, eu estou falando de energia interna. É energia acumulada por um objeto. Tudo bem? Essa energia térmica que eu estou falando para você, que está associada à movimentação, ela pode se dividir em dois tipos. O primeiro tipo é o que eu falei agora, que é a energia interna, que ela é acumulada, que é a soma das energias das partículas. E o segundo tipo, que a gente vai mais utilizar no começo do ano, é o calor. Calor é a energia que passa. Você viu que eu destaquei a relação de acúmulo e de passa? Então, sempre que você fala energia interna, interno significa que está dentro, não é verdade? Então, energia interna é a energia que está acumulada no corpo. Beleza? E o calor é a energia que passa de um corpo para outro. Algum problema quanto a isso? Exemplo bem simples aqui, ó. Imagine que eu tenha servido 2 xícaras de chá para você. O chá veio quente e outra fria. Por enquanto eu vou usar essas palavras dessa maneira, quente e fria. Já vou te mostrar que tem uma distinção. Mas quente eu estou querendo dizer o quê? Que ele tem uma grande temperatura. E frio, ele tem uma baixa temperatura. É assim que vocês interpretam até então. Algum problema até aí? Beleza? Então olha só. Suponha, vou usar até aqui o vermelho e o azul. O vermelho é a que está em maior temperatura, certo? Se eu pego essa xícara aqui, com a minha mão, coloquei o chá e peguei depois diretamente na xícara, não peguei na alça. Você concorda que eu vou sentir isso aqui mais quente, como a gente chama, do que esse aqui? Certo? Se eu pegar, por que que isso acontece? Como as partículas aqui estão mais agitadas, elas estão mais velozes, na verdade? A energia interna é maior. E como elas estão mais velozes, toda vez que essa partícula, imagine bolinhas, bate na parede da xícara, elas estão se movimentando, vai batendo, a energia vai sendo transferida. Tudo bem? Essa energia que foi transferida do líquido para a xícara é o que a gente chama de quê? De calor. Tudo bem? Até aqui, algum problema? Belezinha? Então, ok. Aí, aqui pode causar uma confusão, então eu peço que você preste mais atenção, é a relação de temperatura. Por mais que a gente já tenha falado de temperatura o ano inteiro, você saiba até da sua vida o que é temperatura, dentro da física, às vezes ela vai se confundir com energia interna e eu não quero que você tenha essa confusão lá na frente, então vamos tirar ela já aqui. Você viu o que aqui eu falei? Que a energia interna é a soma da energia acumulada? A temperatura, eu estou te falando que é a média da energia acumulada. Como assim, professor? Imagine que esse corpo aqui, eu tenha 2 corpos, um tem 5 partículas, 4 partículas, o outro também tem 4 partículas. Beleza? Só que o que vai acontecer? Se eu somar a energia desses corpos, vamos supor que tem 20 joules, isso é uma suposição, tá? 20 joules, 30 joules, deu 50 aqui, na verdade, mais 10 joules, 60, mais 15 joules, deu 75. Isso que eu fiz agora, o que eu calculei? A energia interna, foi a energia total. Só que como é que a gente mede uma temperatura? Você lembra disso? O que você usa para medir uma temperatura? Um termômetro. E no geral, quando você vai medir a sua temperatura corporal, o que você faz com o termômetro? Como ele vai? Você bota embaixo do braço, na verdade? E por que ele é capaz de medir a sua temperatura? As partículas do seu corpo estão agitadas, vão entrar em contato com as partículas do termômetro
e ele vai, enfim, lá dentro tem uma substância, que é o mercúrio, geralmente, né, aqueles termômetros mais antigos, que ele vai crescer, ele vai dilatar. Já vou te explicar por que ele dilata, certo? Dilatou. E aí, se ele dilatou muito, significa que a sua temperatura está o quê? Alta. Então, ele recebeu mais ou menos energia? Mais. As partículas se agitaram mais, se afastaram mais. Faz sentido para você? Agora, se elas se afastaram menos, sua temperatura está mais baixa. Tudo bem com isso? Só que, olha só, quando você coloca o termômetro lá, você viu que eu falei que cada uma, eu já até esqueci quais valores, mas cada uma tinha um valor diferente de energia? Cada partícula estava com um valor diferente? Se eu pego a partícula que tinha 30 joules e ela bate no termômetro, ela vai doar uma quantidade, não é verdade? Agora, se eu pegar uma partícula que tem 10 joules e ela bate no termômetro, ela vai doar mais ou menos energia? Menos. Então, as partículas estão doando quantidades diferentes de energia para o termômetro. Por isso que eu não tenho como precisar a energia total ali usando ele. O que eu estou fazendo? Eu vou aferir o tanto que toda a energia que ele recebeu fez aquela coluna de mercúrio aumentar. Então, na verdade, você está pegando um pouquinho de cada uma, e aí você vai, no final das contas, representar isso como uma média. Então, a temperatura está relacionada à média, porque cada partícula tem a sua própria energia. Mas quando eu falar a temperatura do corpo é 20 graus Celsius, eu estou analisando a energia de cada um? Não, eu estou analisando o total de energia que as partículas doaram, mas divididas para aquele corpo inteiro. Vocês entendem o que eu quis falar? A diferença entre eles aqui? Basicamente, a energia interna é a soma, é tudo. E a temperatura é a média, porque cada partícula, como vai ter um valor diferente de energia, a média vai ficar diferente. Olha só, deixa eu fazer isso numericamente aqui para você acompanhar. Eu vi algumas caras meio preocupadas. Imagina aí, 5, 10, 15 e 20. São partículas de um corpo e essa é a energia em joules de cada uma delas. Essa energia é absurda, tá? Não vai ter esse tanto de energia não, mas só para um exemplo. Se eu quisesse que você calculasse a energia interna aqui, ia dar quanto? Pelo que eu te falei. 50. Você é só somar. 5 mais 10, 15, mais 15, 30, mais 20, 50, na verdade? Então você teria 50 joules de energia interna. E o que seria a temperatura? Ela estaria relacionada ao quê? A temperatura, que eu vou chamar de θ, seria a média disso. Como é que a gente tira uma média simples? Você vai pegar as energias, que foi de 50, e vai dividir pelo número de partículas, na verdade? Que é 4. Então, a temperatura aqui, ó, se fosse 50 por 2 dava 25, 50 por 4 dá 12,5. Lembrando, já que eu estou falando de temperatura, eu não vou colocar joules. Temperatura, certo? Está relacionada à energia cinética média delas. Então, olha aqui, ó. O que isso quer dizer? Que em média, cada partícula doa isso de energia ao se colidir. Óbvio, algumas doam mais, outras doam menos, mas na média elas doam aquilo ali. Vocês entendem a diferença? Tudo bem? Então, ok. Vocês vão ver lá na frente que temperatura não é energia. Ela está associada, ok? Por mais que eu tenha escrito que ela é aqui agora, a gente vai destrinchar mais e você vai ver que ela tem outros fatores que influenciam, como por exemplo a pressão, volume e outras coisas que você até já deve ter visto em química. Beleza? Pessoal, até aqui algum problema? Das noções básicas que a gente tem então, energia térmica é a energia associada à movimentação de partículas, energia interna é a energia acumulada, é o total de energia que tem no corpo, calor é a energia que passa de um corpo para o outro, ok? A gente vai ver as formas que ela tem de passar depois também. Temperatura está associada com a média da energia das partículas daquele corpo. E agora a gente vai falar da substância termométrica. Eu não falei do mercúrio ali para você? O mercúrio, eu te disse que ele aumentava de tamanho à medida que ele recebia energia, não é? O tamanho, certo? O comprimento é uma propriedade daquela substância. Se a propriedade da substância sofrer alguma mudança, quando ela aumentar ou diminuir a temperatura, nós vamos dizer que ela é uma substância termométrica. É só isso, certo? Por exemplo, se você esquenta, já viu aqueles termômetros digitais? Os termômetros digitais, eles não têm mercúrio dentro. Eles têm uma coisa chamada de resistência elétrica, que é uma pecinha de circuito que, ao ser aquecida, ela vai ter o quê? Vai ter uma perda na resistência. Então, ele vai falar o seguinte, ó, aumentou a temperatura, mudou o valor da propriedade. Toda vez que eu tiver uma mudança na temperatura e essa mudança provocar uma mudança em alguma das propriedades, a gente vai chamar de substância termométrica. Beleza? No geral, a gente vai associar a comprimento.
Aumentou a temperatura, aumentou o comprimento da coluna de mercúrio. No vestibular sempre vem associado a comprimento, beleza? Mas, só para você saber, existem outras coisas também que a gente vai trabalhar com o passar do tempo. Sensação térmica, só para a gente fechar aqui, é o que eu realmente preciso. Lembra que eu te falei que eu ia usar quente e frio, essas palavras no começo, mas que o significado que a gente usa no nosso dia a dia é errado para quente e frio? Porque olha só, quente, certo? Aqui está quente. O que significa estar quente? Significa que a gente está recebendo, o fluxo de calor está de fora para mim. Então, se eu sinto que está quente, significa que eu recebo calor. Agora, se eu sinto que está frio, significa que está acontecendo o que comigo? Eu estou perdendo calor. Então, está aqui, ó, quente é ganho de calor, frio é perda de calor. Algum problema quanto a isso? Beleza? Tudo bem? E equilíbrio térmico, o próprio nome diz, não é verdade? Equilíbrio, o que é algo equilibrado? Uma balança equilibrou. Não significa que dois lados vão ter a mesma quantidade de massa? Equilíbrio térmico, equilíbrio de temperatura. Quando a temperatura de dois ou mais objetos for equivalente, for a mesma. Pessoal, algum problema com esses conceitos aqui? O que eu espero de vocês para a aula que vem? Que vocês tenham lido o material que eu deixei disponível para vocês. Páginas 12 até a 22, certo? Professor, eu li e não entendi nada. Não tem problema. Faça uma leitura prévia, porque aí na próxima aula, quando eu for falar de alguns conceitos, você já vai ter visto, vai ficar mais fácil de absorver. Beleza? Muito obrigado pela atenção. É isso aí.